Então, galera, como a gente estava falando, o primeiro passo em questão de cinemática é nós organizarmos essa informação de forma que a gente consiga interpretar o que está acontecendo. Então, vamos interpretar a situação. Cebolinha veio correndo e ele saltou. Quando ele saltou com uma velocidade de 10 metros por segundo, formando um certo ângulo alfa com a horizontal. Então, se ele formou um ângulo maior do que zero, menor do que 90, né, o tipo de lançamento que ele teve vai ser um lançamento oblíquo. Nesse lançamento oblíquo, nós sabemos que a trajetória que o corpo faz é uma trajetória parabólica. Nós vimos aqui que é uma trajetória parabólica e que ele vai ter, então, simultaneamente um movimento horizontal e vertical. Então, nós temos que separar esses movimentos, porque movimentos perpendiculares são independentes, então, se eu analisá-los de forma separada, fica muito mais fácil. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui nessa história, depois de interpretar a questão, é decompor a velocidade que foi me dada do Cebolinha na sua componente ortogonal horizontal e na sua componente ortogonal vertical, beleza? Separando nessa componente ortogonal horizontal e na componente ortogonal vertical, ok? Como que eu vou fazer essa decomposição? Regra de seno e cosseno. Lembre o seguinte, sempre o vetor, a componente ortogonal, sempre vai ser igual ao vetor que lhe deu origem, vezes cosseno do ângulo que ele tem, ou seno do ângulo que ele não tem. Quando eu falo tem o ângulo, é se esse vetor está formando o ângulo, né, a componente ortogonal está formando o ângulo com o vetor ou não. Então, o que eu posso afirmar? Qual é o ângulo que o vetor horizontal tem? É o ângulo alfa. Então, ele está com o ângulo alfa. Então, dessa forma, eu posso concluir que o vetor horizontal ele vai ser igual V, que é o vetor que lhe deu origem, vezes cosseno de alfa, porque ele está com o ângulo de alfa. Como na questão disse que a velocidade é 10 e o cosseno de alfa é 0,8, a velocidade horizontal vai ser 10 vezes 0,8, o que nos dá 8 metros por segundo. Então, horizontalmente, ele estava movimentando 8 metros por segundo na hora do lançamento. E verticalmente? Verticalmente, nós vimos que a componente ortogonal é o vetor, é igual o vetor que lhe deu origem, que é o mesmo, né? Só que ele está sem o ângulo de alfa, porque o ângulo de alfa está com o vetor horizontal. Então, a velocidade vertical vai ser igual ao quê? V vezes seno de alfa. Como V a gente já sabe que é 10 e o seno de alfa é 0,6, a velocidade vertical foi 10 vezes 0,6, que é 6 metros por segundo, ok? Então, a velocidade com que ele iniciou o movimento horizontalmente foi de 8 metros por segundo e a que ele iniciou verticalmente o movimento foi de 6 metros por segundo. O que acontece? Horizontalmente, a gente tem que enxergar que não tem nenhuma aceleração. Se não tem nenhuma aceleração, o movimento horizontal vai ser um movimento uniforme. E verticalmente, como a questão é uma condição de lançamento e que foi desprezado a resistência do ar, verticalmente vai estar sob a ação da aceleração da gravidade.
que é sempre para baixo, fazendo com que, durante a subida, o corpo tenha um movimento retardado, porque a velocidade vai estar para cima e a aceleração para baixo, e durante a descida, um movimento acelerado, porque a velocidade vai passar de estar para baixo e a aceleração também para baixo. Ok? Ficou claro? Então, nessa discussão nossa até o momento, nós já fizemos as duas primeiras etapas do passo a passo para resolver questões cinemáticas. Primeira etapa, interpretar a situação. Conseguimos interpretar a situação, determinando os vetores velocidade e o vetor aceleração, para que aí nós pudéssemos conseguir classificar os movimentos, que é a nossa segunda etapa. Então, primeira etapa, interpreta. Segunda etapa, classifica o movimento. Se você sabe o tipo de movimento que está acontecendo, você consegue entender o comportamento das grandezas mais facilmente. E aí a gente organiza essas informações que foram apresentadas, que levantamos até o momento, nos gráficos de velocidade por tempo. Um para o movimento horizontal e o outro para o movimento vertical, ok? No movimento horizontal, é um movimento uniforme, então o perfil do gráfico do movimento horizontal vai ser esse perfil, com uma reta, uma função paralela ao eixo x, né, uma função constante, em que o valor da velocidade horizontal é 8. O tempo que ele gastou para atravessar esse buraco, eu não sei, se eu soubesse eu marcava na questão, e a distância que ele percorreu, a gente também não sabe qual foi o seu alcance horizontal. Mas, basicamente, as informações que a gente tinha e como elas se correlacionam, a gente já colocou no gráfico do movimento horizontal. Vamos correlacionar agora as grandezas referentes ao movimento vertical, que graficamente tem este perfil, né? Que vocês já viram algumas vezes comigo nos demais exercícios, que ele vai subir, consideramos para cima a velocidade positiva, então ele sobe de forma retardada, chegou no ponto mais alto, a velocidade é 0, ele inverte de sentido, a velocidade passa a ser negativa e vai aumentando na volta. Em que a área do gráfico representa a distância percorrida, só que na área do gráfico vertical representa a distância percorrida na vertical e a área do gráfico percorrida na horizontal representa a distância percorrida na horizontal. A inclinação representa a gravidade e se eu considerei o tempo todo do movimento horizontal como t, a gente tem que lembrar que durante o movimento horizontal ele passou metade do tempo subindo e metade do tempo descendo. Então, eu posso concluir que o tempo total de subida vai ser t sobre 2. Então, a gente acabou organizando as informações nos gráficos de velocidade por tempo, beleza? Um para o movimento horizontal e o outro para o movimento vertical. Legal. E a partir daí? A partir daí, nós obtemos as informações a partir da correlação das grandezas, a partir de cálculos. De onde nascem os nossos cálculos? Ou da área ou da inclinação. Lembrando que no movimento horizontal, eu só consigo obter as informações a partir da área, porque ela não tem inclinação. Enquanto no movimento vertical, eu consigo obter informações tanto da inclinação quanto da área, que é este triângulozinho aqui, ok? Então, nós vamos ter informações por 3 caminhos. Ou pela área do movimento horizontal, ou pela área do movimento vertical, ou pela inclinação do movimento vertical. Vamos lá um por um, vamos tentando tirar leite de pedra aí. Primeiro,
Pela área do gráfico do movimento horizontal, a área é um retângulo, porque é a região compreendida entre a função o eixo x. A área de retângulo é base, que é t, vezes a altura, que é 8. Então, chegamos que a distância, que é a área do gráfico, vai ser igual a 8t. Tem duas incógnitas, então eu não vou conseguir tirar informação neste momento desta equação. Beleza? Então, vamos para a próxima. Ah, Alexandre, não deu nessa, o que eu faço? Tenta outra coisa. Tenta o quê? Eu vou tentar, por exemplo, agora, a área do movimento vertical. A área do movimento vertical representa a distância que ele percorreu, representa o quanto que ele movimentou verticalmente, como mostrei, como eu risquei lá na figura. Em que, se eu considerar somente a área, a região do gráfico em que a velocidade é positiva, eu estou analisando somente o movimento de subida. Muitas das vezes os exercícios eu não preciso analisar o movimento de descida, porque ele mimetiza o movimento de subida, tá? Então, vamos lá. Eu sei que no movimento vertical ele saiu com uma velocidade de 6 metros, que a área do gráfico, então, dessa região vai ser um triângulo que a base vai ser t sobre 2 e a altura vai ser 6. E a área de triângulo, a gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. Então, esse h vai ser igual a 6 vezes t sobre 2. Esse h, nós chegamos à conclusão que ele é igual a 3 meios de t. Também caímos numa equação que vai apresentar duas incógnitas e não podemos correlacionar a primeira equação com a segunda, porque as incógnitas são diferentes. Um é distância e tempo, o outro é altura e tempo. Ok? Legal. Então, vão para onde? Vão para a inclinação. Pela inclinação, eu sei que inclinação vale a gravidade, que o modo da gravidade na questão, ela me disse que é de... Mentira, a questão não deu o valor da gravidade, então consideramos que ela seja de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Na verdade, deve ter dado na questão, não está no nosso enunciado. E aí, como a inclinação está decrescente, como a inclinação é decrescente, né? Esse valor da inclinação é negativo, então é menos 10. E a variação de y? Eu peguei duas coordenadas. Peguei a coordenada em que a velocidade é 0 e peguei a coordenada em que a velocidade é 6. Então, a variação, velocidade final durante a subida é 0, menos 6, que é a velocidade inicial. Isso tudo dividido pela variação do tempo, que vai ser quanto? Vai ser t sobre 2 menos 0. E aí nós achamos que 5t é igual a 6. É só deduzir essa equação matemática da inclinação e que o tempo vai ser igual a 1,2 segundos. Então, neste caso desta questão, a informação veio pela inclinação do gráfico de velocidade por tempo. Gente, em qual equação, em qual região, em qual análise que eu vou fazer para tirar informação, eu nunca sei quando vou começar uma questão. Então, eu organizo a estrutura toda e vou tentando, pela área de um, pela inclinação do outro, pela área do outro, ok? Vamos tentando os caminhos que a gente tem. É claro que com a medida que você vai fazendo mais exercícios, você já vai bater no olho falando, não, neste ponto eu já obtenho informação. Eu já obtenho informação porque eu já tenho inclinação, já sei a variação de y, então a variação de x eu vou encontrar. E aí você já ia direto na inclinação. Mas isso é com o tempo, né? Isso é com maturidade.
E vocês vão ganhando essa maturidade à medida que vão ganhando destreza e conseguem visualizar bem o exercício. Para isso, essas 4 etapas nossas, tá bom? Resposta correta, então, letra D de dado. Ok?